Vamos então, desde já sem mais delongas, vamos entrar na palavra. E como eu tenho esse costume, gosto de pegar questões do cotidiano. Essa semana eu estava dando uma olhada no Instagram, e eu não sei se alguns dos irmãos já viram, não sei se todos, talvez os mais velhos não chegaram a ver. Mas no Instagram agora fizeram uma trend, que eles chamam, né? Que é uma, nem sei a tradução para trend, mas é uma corrente ali, né? Um negocinho para todo mundo participar. E aí fizeram uma trend de pegar lá na inteligência artificial e falar assim, olha, aqui está uma foto minha, faz uma caricatura minha baseada em tudo que você sabe sobre mim, né? E no meu trabalho. Aí o pessoal começou a colocar, postar, ficou bem legal. E aí eu falei, legal, vou fazer também, né? Eu mexo com isso, é um pouco da minha área, vou fazer. Fiz, postei, muito legal. Brinquei ali com essa trend do momento. Obviamente isso aí é algo bem bobinho, né? Uma trend do momento, algo simples, todo mundo fazendo, não tem nada demais aqui, não tem nada mesmo. Mas eu fiquei pensando em algo, né? Mesmo sendo algo muito pequeno, isso me chamou a atenção a umas questões para a minha vida. Algumas perguntas que eu me fiz, eu falei assim, legal, isso aqui não tem nada a ver, mas quantas vezes na minha vida eu já fiz a mesma coisa? Algo muito semelhante a isso. Quantas vezes eu fiz algo só porque todo mundo estava fazendo? Eu participei, fiz, enfim, realizei, falei, coisas só porque estava na onda, na moda, ou porque eu vi que muitas pessoas fizeram, e eu fiz. Eu lembro uma vez, isso aqui, muito tempo atrás, muito tempo atrás também não, né? Mas algum tempinho atrás, antes da pandemia até, tinha uma moda, eu lembro que a Priscila que puxou isso aqui. A gente fez aquele negócio do freeze lá, né? Todo mundo estava fazendo, a gente fez com o pastor Djalma, todo mundo parado assim e ficava passando a câmera, né? Quantas vezes a gente não faz coisas porque todo mundo está fazendo? E aí saindo desse campo, né? Saindo dessa questão que é muito pequena, algo muito simples, algo muito banal, quantas vezes eu já não concordei com uma opinião em que era mais fácil concordar com ela do que discordar dela? Quantas vezes eu só segui o fluxo porque era mais confortável seguir esse fluxo do que andar contra ele? E aí eu fiquei refletindo um pouco nisso, porque essa atitude ela é muito mais do que a gente imagina. É muito mais do que trend de Instagram, de rede social, é muito mais do que brincadeira. Isso acontece e acontece o tempo inteiro, em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, no trabalho, quando todo mundo começa a comentar sobre alguém, e aí você, sabendo que não é certo, você sabe que não é legal aquele tipo de comentário, você entra na conversa só para você não ficar de fora. Ou, por exemplo, numa roda de amigos, você está concordando com algo que vai até contra as suas convicções, só porque você não quer ser o diferente da galera. Nas redes sociais, que é o que mais está no nosso dia a dia, quando está todo mundo defendendo o mesmo ponto, a mesma ideia, e a gente acompanha porque é confortável ficar do lado da maioria. E a verdade é que a pressão do grupo, a pressão de uma multidão, ela é real. Ela acontece e ela nos influencia. Eu vi não sei se era uma série, enfim, mas eu vi uma brincadeira que fizeram, que estava numa faculdade, e aí falaram assim, olha, o professor chegou, já tinha alguns alunos, outros chegariam atrasados, e o professor vira e fala assim, olha, essa pasta, que de cor é que é essa pasta? O pessoal, é uma pasta verde. Eu falei, tá, quando eu perguntar para vocês que cor é essa pasta, vocês me respondam que essa pasta é azul. Tá bom? Combinado? Combinado. Chegou um pessoal atrasado. Aí o professor, sem falar nada, entrando na matéria, aí ele vem, levanta a pasta e fala, você, que cor é essa pasta? Era verde. Aí o cara responde, não, é azul. Aí ele, muito bem. Aí ele vira, e você, que cor é essa pasta? Azul. Pergunta para outro. E a pessoa que chegou atrasada, ela ficou assim, olhando, achando estranho, olhava, sabe, achava que era brincadeira. No início ela riu, depois ela achou sério. Aí o professor pergunta para ela, você, que cor é essa pasta? Ele, azul.
E aí todo mundo riu, né? Obviamente ele estava testando a influência da massa, a influência da multidão. É muito mais fácil você ir com a multidão do que você discordar. Isso é muito mais fácil, muito mais comum do que a gente pensa. Só que isso é engraçado porque isso não é algo novo. E quando eu falo algo novo, eu não estou falando assim, 2026, 2025, não. Quando eu falo algo novo, isso não é de 2000 para frente, de 1900 para... Não, isso aqui vem de lá de trás. Vem de lá de trás. Sempre existiu multidões. Sempre. E desde sempre teve momentos em que alguém precisou escolher a voz da maioria ou permanecer, ser fiel a uma verdade. Sempre. E é exatamente isso que eu quero falar com os irmãos hoje. Porque há 2000 anos atrás, muito mais do que a gente pensa, uma multidão, ela fez uma escolha. E essa multidão fez uma escolha brutal. Ela fez uma escolha que, de certa forma, a gente vai falar sobre isso, ela acaba repetindo ainda nos dias de hoje. Por isso o tema de hoje, meus irmãos, é entre a multidão e a cruz. Amém? Vou ler com os irmãos, como eu gosto de falar. Os versículos vão estar aqui no nosso telão. Se os irmãos se sentirem e gostarem, e eu aconselho anotar depois, o Marcão anota também. Depois vocês podem pedir para o Marcão ou anotar os versículos para vocês lerem em casa, com o contexto todo, tá bom? Porque a gente vai pegar aqui e vamos indo um atrás do outro, tá bom? Mas o nosso versículo aqui, os versículos principais, a nossa base aqui, está lá em Mateus 27, do versículo 15 ao 23, clássico também, tá bem gravado nas nossas vidas. A gente tem até uma certa emoção sobre esse texto. Mateus 27, versículo 15 ao 23, diz o seguinte, eu vou ler com os irmãos. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali estava, se ali havia se reunido. Qual destes vocês querem que solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedissem Barrabás e mandassem executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Amém? Uma certa emoção, né? Porque a gente fica um pouco nervoso com essa multidão, né? Aqui a Bíblia ela nos mostra exatamente o caminho de Jesus até a crucificação. Pilatos ele chega para o povo e apresenta uma escolha muito clara. Tinha dois homens ali, dois nomes: Barrabás, um criminoso, e Jesus, que não tinha crime algum. Pilatos, ele, como a Bíblia fala, ele sabia, lá no fundo dele, ele sabia que Jesus era inocente. De certa forma, ele tinha essa sensação. E ele sabia que o que os religiosos fizeram foi entregar Jesus a ele apenas por inveja. O povo ali, os religiosos, tinham uma inveja ali de Jesus. E apesar de todas as evidências da inocência de Jesus, o povo, a multidão, preferiu Barrabás e rejeitou Jesus. E mais do que isso, começou a gritar para que crucificasse Jesus. E eu quero fazer uma pergunta para a gente carregar ela até o fim dessa mensagem de hoje. Quando chega a hora de você escolher, quando chega um momento crucial da sua vida, você fica com a multidão ou você fica com a cruz? Eu quero que você pense nessa pergunta enquanto a gente medita nela. Você vai respondendo ela a todo momento. Quando chega a hora de você escolher, você fica com a multidão ou você fica com a cruz? Quando a voz da maioria contradiz a voz de Deus, que voz você escuta?
Antes da gente aprofundar, vamos entender melhor ainda esse contexto. Como é que estava tudo ali acontecendo? Jesus, ele tinha acabado de passar os 3 anos dele caminhando por toda aquela região. E nesse caminho dele todo, ele não só simplesmente caminhou, mas Jesus, ele fez milagres. Ele curou, fez cegos enxergarem, fez paralíticos voltarem a andar. Mas mais do que maravilhas, mais do que milagres, Jesus, ele também ensinou. Ele ensinou o que era de fato o amor de Deus, que é perdão, graça, arrependimento. Jesus, além de fazer isso, ele mostrou o caminho de vida que é completamente diferente dos padrões que existiam lá. Completamente diferente dos padrões também dos religiosos. Jesus, ele vinha, ensinava, mostrava, fazia milagres. Ele era um revolucionário, sim, mas não um revolucionário violento. Jesus não pegou em armas. Jesus não formou exército. Jesus não liderou rebelião. Ele era um revolucionário, mas não fez isso. Ele era um revolucionário do amor, se a gente pode dizer assim. Porque o que ele mais fez foi amar. E como que ele amou? Atitudes e com palavras. E essas atitudes e palavras revelavam quem Deus é, quem Deus era. Por isso, onde Jesus ia, multidões seguiam ele, porque queria ver isso, queria observar os milagres. Muitas vezes nem era para ser curado, mas muitas vezes era para ver a cura. E também muitas vezes nem pela cura, muitas vezes era para ouvir o que aquele homem tinha a falar. Mas nesse cenário que nós estamos, era outro completamente diferente. Jesus aqui, ele estava preso, e nesse momento sendo julgado. E para a gente entender por que ele estava sendo julgado, é interessante a gente saber por que ele foi até Pilatos. Por quê? Os líderes religiosos, como eu falei, Jesus, ele veio e mostrou uma vida totalmente diferente dos religiosos. Você tinha lá os religiosos, você olhava Jesus e você falava assim, o que Jesus fala sobre Deus faz muito mais sentido do que os próprios religiosos. Os religiosos falam ali, mas Jesus, ele fala em amor e ele age. E os religiosos, eles odiavam Jesus. Odiavam. Por quê? Porque Jesus colocava às claras a hipocrisia deles. Ele colocava às claras que a religião, ela estava cheia de regras, mas vazia de amor. E fazer isso, Jesus fazendo essas coisas, ameaçava o poder daqueles religiosos. Ameaçava a influência que eles tinham sobre o povo judeu. Então, qual que foi a ideia mais clara? Eles até tentavam derrubar os argumentos de Jesus, mas Jesus era muito esperto, muito sábio. E chega num determinado momento que os religiosos falam, vamos matar, então. Vamos matar Jesus. Só que só tem um obstáculo para eles. Eles não podiam matar. Eles tinham ali, eles estavam sobre o domínio romano. Eles tinham ali uma possibilidade de resolver questões internas. Eles podiam sim resolver conflitos, questões internas, regras ali, eles podiam fazer tudo isso. Mas eles não podiam executar ninguém. Isso era uma prerrogativa do império. Só o império podia fazer isso. Então, se só o império pode matar, o que os religiosos pensaram? Vamos envolver os romanos então. Vamos envolver eles. Só que eu não posso envolver os romanos do meu jeito. Por que Jesus tem que ser morto? Ah, porque ele me irrita. Não. O que os religiosos pensaram? Assim, vamos colocar o caso de uma forma diferente. Vamos apresentar Jesus para os romanos como uma ameaça política. Eles disseram que Jesus se declarava rei. E Jesus se colocava contra César. Fazendo isso, se ele falava que ele era rei e se colocava contra César, era uma possibilidade de incentivar rebelião e causar desordem. Então foi assim que eles apresentam
para os romanos. E foi assim que Jesus foi levado a Pilatos. Pilatos, ele não era bobo, como a gente já falou, não era bobo. Ele sabia que aquilo era um jogo político. Ele sabia, e o próprio texto que nós lemos nos mostra, que Jesus estava sendo entregue por inveja. Era uma disputa entre os líderes religiosos, isso ficou muito claro para Pilatos. Ficou muito claro para ele que os religiosos, os judeus ali, estavam usando o sistema para resolver um problema deles. E Pilatos, obviamente, também não queria se intrometer nessa questão. Só que não era tão simples assim. Ele não podia simplesmente falar assim, não é problema meu, vai para lá. Porque tinha esse peso político. A partir do momento que eles apresentam dessa maneira política, cria-se esse problema, esse peso político. Os judeus já viviam uma tensão contra Roma. Jerusalém, por exemplo, durante a Páscoa, ela ficava lotada. Se Jerusalém está lotada e o povo está nervoso, a probabilidade de rolar uma rebelião é alta. E mesmo que eles ganhem, esse não era o problema de Pilatos. O problema de Pilatos era ter que responder às autoridades sobre o caos que ele estava cuidando e não cuidou. Para ele até poderia ganhar, humanamente falando ali. Mas o grande problema para ele é que, olha, se chegar aos ouvidos dos superiores, eles vão me questionar. E eu vou me ferrar aqui. Então tinha esse peso. Porque Pilatos responderia a Roma a qualquer tipo de problema ali. Então Pilatos ele encontra uma saída, uma solução estratégica. Porque ali na época da Páscoa, tinha-se um costume ali entre eles de liberar um prisioneiro. E é um costume entre eles mesmo, porque nos registros históricos romanos, não se tem essa regra. Isso só é citado nas escrituras. Então a gente entende que era uma concessão local. Era algo local para ele ficar bem ali com o povo, para acalmar os ânimos muitas vezes. E ele tenta essa questão então. Ele joga nas mãos do povo para você, olha, para ficar mais tranquilo. Aí ele apresenta Barrabás, que era um criminoso já conhecido por eles. Era alguém que era violento e envolvido com muito sangue. Sempre estava envolvido em mortes. E do outro lado tinha Jesus, que só tinha feito bem, era inocente, era justo. Para Pilatos isso era tranquilo. Era uma escolha óbvia para ele. Ao analisar friamente, para ele era óbvio. Um cometeu problemas, pecados aqui, né, até considerado pelos judeus pecados. O outro sem pecado nenhum. Então para ele foi assim, vão liberar Jesus. E para ele ficava mais tranquilo porque seria uma vontade popular. Ele transformaria isso numa questão popular. Não precisaria se envolver. Não teria o nome dele lá, falando, Pilatos soltou Jesus. Não, Pilatos soltou Jesus porque o povo clamou. Era isso que ele queria. Era isso que ele estava pensando. Só que esse cálculo de Pilatos foi muito errado, né? Porque no versículo 20, ele é muito direto. Ele fala que os chefes dos sacerdotes e os líderes persuadiram a multidão. Eles ficaram ali falando para o povo as coisas. Não, olha, Jesus é isso, Jesus é aquilo, vamos libertar Barrabás. A multidão foi conduzida, a multidão foi influenciada. Os líderes religiosos, eles espalharam dúvidas, eles plantaram medo, eles construíram narrativas. E pouco a pouco a história que eles contavam para o povo começou a parecer verdade. Porque pensa, eu conto para Denise, depois eu conto para Su, sem elas estarem perto uma da outra. Aí as duas se encontram, contam a mesma coisa uma para a outra. Virou verdade já, porque me contou, o João me contou também. Ouvi ali, aí chega uma outra pessoa com uma outra pessoa que falou de...
Não, é verdade. Junta, vai juntando. E aquilo que era uma mentira começou a ganhar corpo e começou a ter cara de verdade. E aí Pilatos ele perguntou naquela hora. Falou, quem vocês querem? E perceba, ninguém parou para pensar. Ninguém parou para analisar os fatos. A multidão ela só seguiu o fluxo. Falou assim, falaram que Jesus é ruim, então solta Barrabás. Seguiram esse fluxo e esse fluxo ia contra Jesus. Pilatos ele ainda tenta argumentar ali, ele fala assim, mas o que esse homem fez? O que eu faço com ele? Mas a multidão ainda assim não queria conversar e grita, crucifica ele. E aí o fim da história é essa, Barrabás sai livre. E o culpado foi solto, mas o inocente foi preso, foi condenado. Foi uma decisão tomada no calor do momento, uma decisão coletiva, influenciada e movida pela emoção. E isso revela algo profundo, meus irmãos, sobre como a multidão funciona. E também revela sobre como nós, muitas vezes, funcionamos também. Quando a gente olha para essa cena aqui, com calma, alguns contrastes saltam para a gente. Porque no fundo essa história ela não ficou lá no passado, como eu falei. Ela não ficou lá. Essa história ela se repete constantemente. E eu trouxe alguns contrastes para a gente analisar. O primeiro contraste, meus irmãos, que eu quero trazer é a multidão ela é barulhenta e a cruz ela é silenciosa. Naquela praça ali o clima ele era hostil, um clima pesado. Não sei se muitos de vocês já tiveram oportunidade de ou ir em show ou em ir num estádio de futebol. A comparação que eu quero fazer é o grito, o canto das pessoas, como é gigante e forte. Parece uma pessoa muito maior, quando todo mundo está no mesmo som, mesmo coro cantando. Imagina algo um pouco mais reduzido, mas com a mesma intensidade. Um clima pesado. Grito, pressão. Era um tipo de ambiente que se você entrasse, você automaticamente se adaptaria. Só para que você não fique de fora, só para que ninguém fique te olhando. E eu falo isso porque muitas vezes quando eu vou ao estádio de futebol, estou ali para assistir o jogo, às vezes tem a torcida organizada, ela olha para a gente com uma raiva, e é o mesmo time. Ela olha com uma raiva e quer que você cante, aí você na pressão fica até um pouco com medo. Imagina essa pressão. No centro dessa gritaria, dessa voz toda forte, essa pressão, tem Jesus, em silêncio. E aqui que é engraçado, porque Jesus ele não tenta responder no mesmo tom. Muito pelo contrário, Jesus ele permanece firme, calmo e sereno. E esse silêncio, a gente pode falar que é o silêncio de quem sabe quem é. De quem entende o propósito. De que mesmo tudo ao redor pode parecer confuso e fora do controle, mas ele sabe o que ele está fazendo. Gostaria de ler com os irmãos Isaías 53, o versículo 7. Que diz assim: Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Há algo muito forte nesse silêncio. O barulho da multidão, ele seduz. Quando muita gente grita a mesma coisa, dá a sensação que é verdade. Quando muitos falam a mesma coisa, você fala, deve ser verdade mesmo. Todo mundo está dizendo, não tem como estar errado.
Só que é aí que a gente se engana. É aí que a gente se engana. Porque Jesus é aqui, ele mostra que a verdade ela não depende de aplauso, olha só. A verdade ela não depende de aprovação. Eu lembro que quando eu estava fazendo um discipulado com uma pessoa, eu não cheguei a comentar isso para ela, mas ela chegou e falou assim: eu não concordo com isso. Na minha cabeça eu falei assim: você pode não concordar, mas não deixa de ser a verdade. Você pode achar que está errado na sua cabeça, mas está certo, independente do que você faça. Ou seja, a verdade não precisa dessas coisas, ela simplesmente é a verdade. Tem poucas pessoas repetindo, não importa, é a verdade. Durante todo o julgamento, a Bíblia ela registra só 7 declarações feitas por Jesus. Enquanto isso, os religiosos, a multidão, Pilatos, os soldados, falavam muito, falavam demais até. Só que Jesus não, só 7 ali, uns relatos. Isso mexe com a gente hoje. Sabe por quê? Porque hoje nós vivemos num momento onde eu tenho que dar minha opinião. Eu tenho que falar. Eu acho isso. Opa, eu discordo. Eu tenho que dar minha opinião. Todo mundo tem que ser ouvido. As redes sociais, eu acho muito bom, porque a gente consegue compartilhar momentos e tudo mais. Mas ela também é um perigo. Porque ela amplificou a voz de qualquer pessoa agora. Qualquer pessoa, se você entrar, por exemplo, no Twitter, é um absurdo. Dá medo. Porque você vê os comentários que você fala assim: eu, que às vezes penso que sou mal, não penso isso que você está pensando. As redes sociais, elas amplificaram a voz. Os grupos de WhatsApp, eles espalham versões e teorias e interpretações. Porque eu preciso falar. E quando isso acontece, a narrativa ganha força e ela vai parecendo que é verdade. E no meio desse barulho todo, de mensagem no WhatsApp, de coisa no Twitter, no Instagram e não sei o que, tem uma voz muito suave, muito serena, de Deus. Deus vem diferente. Ele não vem entrar na disputa para ver quem fala mais alto. Aquela sensação que às vezes a gente tem quando tem uma briga, que se a gente der um gritão a pessoa dá uma baixada. Deus não faz isso. Nem pensa em fazer isso. Porque Ele vem diferente. Mas mesmo vindo de uma forma diferente, continua sendo a verdade. Não deixou de ser verdade. O problema é que a gente só presta atenção no que faz barulho. A gente não consegue prestar atenção nas coisas que estão no fundo. Quando a gente estuda música, por exemplo, quem toca, estuda essa música, consegue perceber nuances lá no fundo, porque agora já está com o ouvido mais atento. Isso não é nada de um bicho de 7 cabeças. O que exige? Pausa. Ouvir, prestar atenção além do ruído maior, além do que salta aos nossos ouvidos, ouvir lá no fundo. Ouvir o que faz, por exemplo, o baixo. Eu sempre brinco com o Marcão. Tem que fazer as coisas bonitas, porque eu estou ouvindo. Porque a gente escuta lá, a voz de Deus vem da mesma forma. Ela não deixa de ser verdade só porque ela está lá no fundo e o barulho é maior. Só que a gente só presta atenção no que é mais alto e ignora o essencial. E se a gente mede verdade pela popularidade, ou seja, quanto mais pessoas falam, aí sim é verdade, a gente corre o risco de afastar justamente do que é certo. Porque, como diria minha mãe, você não é todo mundo, né? Então não é porque todo mundo está falando ou fazendo que você vai fazer igual. Segundo contraste, meu irmão, a multidão ela escolhe o conforto e a cruz ela exige transformação. Barrabás ele representava algo que o povo entendia. Barrabás era a representação do que eles queriam.
Barrabás, de certa forma, lutava contra Roma. Era o que os judeus queriam. Os judeus queriam acabar com Roma. Achava que esse era o papel de Jesus. Então ele olhava para Barrabás, o povo olhava para Barrabás e falava assim: Barrabás nem é tão mal assim, vai. Ele respondia à opressão com força. E para muita gente ali fazia sentido. Ele era o líder que eles esperavam. E Jesus era o oposto. Jesus, ele falava coisas absurdas, né? Como amar o inimigo. Ou perdoar 70 vezes 7. Também falava de um reino que não era daqui. Um reino que não precisava de espada na mão, mas só de amor no coração. Era o que Jesus falava. Um reino que você precisa carregar sua cruz. Ou seja, abrir mão da sua própria vontade. Isso incomoda. Isso incomoda. A transformação, ela não é confortável. Não. Ela não é. Escolher Barrabás era seguir a mesma lógica. Eu não preciso mudar nada. Eu não preciso fazer nada de diferente. Não preciso. Agora, escolher Jesus, eu tenho que admitir que eu preciso ser transformado, que eu estou errado. E aqui vem o ponto: nós gostamos do que é confortável. Nós nos habituamos. Nós gostamos do caminho que não exige renúncia. Por isso o povo escolheu Barrabás. Jesus, ele nunca prometeu conforto. Isso que é o mais incrível. Nunca, desde o início, nunca prometeu conforto. Ele prometia vida. E vida de verdade significa passar por deixar o velho homem para trás e permitir que algo novo cresça dentro de si. O terceiro contraste que eu quero trazer é que a multidão, ela é instável, mas Jesus, ele é constante. Pensa comigo. Acho que já está até na cabeça de vocês. Poucos dias antes, o som que ecoava em Jerusalém era outro. Jesus, quando ele entra num jumentinho, era Hosana. Bendito o que vem em nome do Senhor. Era esse canto, esse grito que se ouvia. Poucos dias atrás. Era uma celebração. Parecia que todo mundo estava pronto para seguir Jesus até o fim. E aí, poucos dias depois, os mesmos gritaram: crucifica. A multidão muda. A multidão muda. A opinião pública muda. O clima muda. Jesus não. Jesus não muda. Jesus continuou ensinando as mesmas coisas. Jesus continuou amando do mesmo jeito. Viveu da mesma coerência, da mesma forma. Eu gosto de pensar que Jesus, ele foi amor até o fim. Até Judas traindo, ele falar que amava Judas. Chamou de amigo. E não foi de outra forma, foi com muito amor mesmo. Jesus não mudou. O que mudou foi o povo. O povo mudou, porque o povo reage ao momento. A multidão pode ir do aplauso ao ódio em dias, às vezes em horas, às vezes em minutos. E o mais incrível disso tudo é que não percebe a contradição do que vive. Quero ler com os irmãos Hebreus 13, o versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Para mim, essa é uma das verdades que mais me conforta. É a verdade que eu abraço e falo: que bom que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Porque eu consigo me relaxar no espírito. Porque enquanto o mundo muda,
Enquanto a sociedade é uma doideira, Jesus não muda, é constante. Quando tudo está uma bagunça, ele está lá, constante, continua sendo o mesmo. Quando as pessoas são incoerentes, Jesus permanece fiel. Quando a opinião pública vira assim, de um dia para o outro, Jesus segue firme sem oscilar. E isso faz a diferença, meu irmão. Porque escolher Jesus, por mais que não pareça, é uma escolha estável. É uma escolha estável. Porque a multidão, ela pode hoje te exaltar, mas no dia seguinte ela pode te rejeitar, te jogar para baixo. E Jesus não faz isso. Jesus não é assim. O amor de Jesus não fica oscilando pelo que você faz ou deixa de fazer, pelo que você é ou não, pelo que você vestiu ou não, pelo que você falou ou não. Jesus te ama incondicionalmente. É como seguir a multidão, é como montar a casa na areia, né? Que é instável, inseguro. Mas seguir Jesus é montar a nossa casa na rocha, que é sólida, firme, nada abala. E agora, com esses pontos, eu gostaria de trazer algumas aplicações para a nossa realidade, para as nossas vidas. Porque essa escolha de seguir a multidão ou abraçar a cruz, como eu falei, ela não ficou restrita àquele dia, não ficou restrita àquele momento, ela continua acontecendo todos os dias das nossas vidas, em todas as nossas decisões, em todas as nossas conversas, nas nossas prioridades, nós escolhemos em abraçar a cruz ou seguir a multidão. E para lidar com isso, existem alguns princípios práticos que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro ponto: nem tudo que é popular é o certo. Ponto final aqui. Esse ponto talvez seja o mais evidente para a gente, o mais claro de todos, só que é o mais ignorado. Porque nós confundimos popularidade com verdade. Se muita gente está curtindo, comentando, compartilhando, está apoiando, eu começo a assumir que é verdade então o que estão falando. Como se o volume fosse sinônimo de razão. A Bíblia ela avisa isso. Provérbios 14, versículo 12. 14 e 12. Há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Você percebe o risco? Algo pode parecer, soar muito coerente. Olha o que você falou, caramba, muito bom. Para mim é verdade. A maior parte das pessoas pode até concordar. E mesmo assim está profundamente errado. Terrivelmente errado. Só que o que esse texto traz é algo mais profundo. Não é errado de forma leve, não. É errado de conduzir à morte. Ou seja, final. Acabou, é o fim, morte. Quando todo mundo faz, isso não torna automaticamente certo. Porque todos fizeram, não é virou certo agora. Ah, porque eu vi que a igreja X fez isso agora. Vamos fazer? Significa que está certo? Só porque é uma igreja que está fazendo? Às vezes está errado. Quando um comportamento ele se torna comum, isso não significa que Deus aprovou. Não significa. E sabe o que é mais engraçado? A história prova. A história nos mostra essa questão. Porque já houve épocas em que a maior parte da sociedade apoiava a escravidão. Deus apoia um negócio desse? Não. Uma maior parte das pessoas apoiavam injustiças graves e eram defendidas publicamente. Estava certo perante Deus? Não estava. Mas grande parte falava, grande parte fazia. Por que eu não vou fazer? Está certo, Deus aprova? Não. Não é porque todos estão fazendo, não é porque a maior parte faz, não é porque se tem volume que Deus aprovou.
E hoje, meu irmão, não é diferente disso. Existem coisas que são altamente populares e que vão muito contra a vontade do que Deus quer para as nossas vidas. Às vezes é entretenimento que a gente consome, práticas que nós tratamos como normais, mas destrói relacionamento, por exemplo, valores que nós celebramos pela cultura, mas entra em choque com o que Deus fala para a gente fazer. E aí eu te trago uma pergunta muito pessoal: em que áreas das nossas vidas, em que áreas da sua vida você tem seguido mais a opinião das pessoas do que a direção de Deus? Pode ser, por exemplo, da maneira como você administra o seu dinheiro. Isso, para mim, é muito claro. Às vezes, alguém aparece com uma roupa muito bonita e você olha e fala assim: puxa, vou fazer também. Vou gastar todo o meu dinheiro, toda a minha economia, aquilo que eu me esforcei para fazer, para andar igualzinho. Às vezes é assim. Às vezes você se endivida todo. Sua economia já não dá nem para escrever no papel, de tão vermelho que está. Que você está ali entrando achando que está certo, porque tem que fazer, porque é isso, porque a maior parte das pessoas fazem. Eu estou ouvindo as pessoas seguindo, e Deus falando assim: filho, segura o cartão, corta esse negócio, joga no lixo. Às vezes é no relacionamento, às vezes no conteúdo que consome. Ah, porque está todo mundo assistindo, vou assistir. Será que faz bem para você? Popularidade nunca foi e nunca será sinônimo de verdade, meu irmão. Não é. Segundo ponto: seguir Jesus às vezes vai te colocar contra a maioria. E a gente precisa encarar isso com muita sinceridade. E ter isso no coração guardado, sabendo que quando se levantarem contra questões suas, é porque você está indo contra. Seguir Jesus não é um caminho fácil. Não é. Nem é o mais popular. Se você for falar por aí, vocês vão seguir Jesus? Não, vou pular o carnaval agora, porque eu quero isso. Não é o mais popular. Fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje não é o mais popular. Seguir a Jesus exige coragem, determinação e renúncia, principalmente. Jesus mesmo já falou algo assim lá em João 15:19, que diz o seguinte: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. E o mundo aqui, a gente está falando do sistema, da ideia, da forma. Agora, aqui é muito importante: isso não é uma possibilidade, é uma verdade, que logo mais, logo menos vai acontecer conosco. Se você decide levar Jesus a sério, haverá situações que a sua postura não vai ser a mais popular. Haverá momentos que você vai ser a única voz que está falando: não, não vou fazer isso não. Enquanto todo mundo está falando: não, eu vou fazer, vamos, aí chega em você: vamos, eu não. Por quê? Porque não é nem para falar não, porque minha religião não permite, pelo amor de Deus, é porque eu não concordo, porque eu não quero, não faz parte de quem eu sou. Só que eu não vou mentir para você, não é fácil nadar contra a corrente. Quem já foi na praia e experimentou nadar contra a corrente, já viu que é muito difícil, a corrente te puxa. E falando isso na vida em termos aqui, ir contra ideias não é fácil. Ir contra movimentos não é fácil. Ser uma pessoa diferente não é fácil. Só que eu te digo um negócio: é melhor você estar alinhado com Deus do que alinhado com a maioria. Eu te garanto isso. É muito melhor uma aprovação de Deus falando só um joinha para você, do que um monte de gente celebrando porque você faz igual eles. É muito melhor Deus. No fim, a gente tem que pensar que a opinião que mais pesa na minha vida não é dos outros, é de Deus. Outra pergunta, muito pessoal:
Você está disposto a escolher a cruz mesmo quando os gritos ao seu redor dizem para escolher outro caminho? Nós estamos dispostos a fazer isso? Nós fazemos isso? Enquanto todo mundo grita, não, vai para o outro lado. E Deus falando assim, filho, vem aqui, vira aqui, ó. Nós temos ouvido o Senhor? Terceiro ponto. A pressão externa pode ser maior. Desculpa, a pressão externa não pode ser maior do que a convicção interna. O que eu quero dizer com isso? Que a pressão externa não vai desaparecer. Não tem oração que faça as pessoas pararem de pegar no teu pé. Não tem oração que faça com que as pessoas tentem te influenciar um caminho. A pressão externa vai continuar, não vai desaparecer. Sempre vai surgir alguém, uma vozinha, tentando definir o que você tem que acreditar, tentando definir o que você tem que viver, o que você tem que fazer, o que você tem que valorizar. Sempre vai ter uma força te puxando contra Deus, te puxando para longe de Deus. E a questão aqui não é se a pressão vai existir. A questão é como você vai responder a essa pressão. Romanos 12:2, clássico também, diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe uma diferença aqui? A multidão, ela tenta te moldar, e Deus te transforma. E existe uma diferença. Moldar é algo que vem de fora para dentro. Moldar é uma pressão para você caber num formato, para você se encaixar num padrão que você não foi feito para ele. E transformar é algo que vem de dentro para fora. Transformar é Deus que vai renovando a mente, ajustando os detalhes, ajustando o coração, alinhando os seus desejos com os desejos de Deus. E é devagar, passo a passo. E aí te faço outra pergunta: você está sendo moldado ou transformado? O que tem agido na sua vida? São as redes sociais? Que você consome todo dia, Instagram, TikTok, Twitter? São os influenciadores que a gente chama, né? Já diz o nome, influenciadores, que a gente acompanha? São as séries que você maratona? São os podcasts que você tem escutado? São os seus amigos? Essa pressão de encaixar, o medo de você ficar fora? É a cultura que está ao seu redor? Os valores que parecem que são inofensivos? Ou é a palavra de Deus? Aqui está algo fundamental. Ninguém resiste à pressão externa sem ter convicção interna. Convicção interna nasce de uma mente renovada pela verdade, meu irmão. Quando você conhece o que Deus diz, algo muda de dentro. E quando o interior muda, quando o interior ele é fortalecido, o exterior ele perde força. É de dentro para fora. Quando você sabe quem você é em Cristo, a aprovação da multidão ela deixa de ser uma questão muito importante na sua vida. Faço até um paralelo. A gente brinca, fala assim, né? Por exemplo, eu sei que existe uma pressão, porque hoje eu ajo diferente do que eu agia quando era, por exemplo, solteiro. Hoje eu vou pegar um pacote na zeladoria. Hoje eu pego meu shorts cheio de bolinha, porque eu dormi com ele e eu não consigo tirar essas bolinhas do shorts, ele é um shorts preto. Vou com a camisa de ficar em casa, né? Aquela camisa meio amassada, bonezinho e subo.
Antigamente eu ligaria muito. Falei, não, preciso botar um shorts bom, porque as pessoas vão olhar. Preciso botar uma camisa passada, porque as pessoas vão olhar e achar que eu não tenho ferro em casa. Preciso pentear o cabelo, porque se eu botar boné vão achar que ou eu sou calvo, ou meu cabelo tá tudo bagunçado. Então eu preciso deixar o cabelo bonitão. E aí eu brinco, falo que assim, não, depois que casou a gente fica tranquilo, porque a gente não liga mais pro que as pessoas vão pensar da gente. É algo semelhante. Quando você tem a Deus, você não liga mais. No início, por exemplo, quando eu comecei a entender mais quem Deus era, no início eu tinha vergonha, por exemplo, de cantar louvor na frente das pessoas. Hoje, às vezes as pessoas até perguntam, mas que louvor é esse? Eu explico o louvor para a pessoa. Porque você não tem a pressão, as coisas externas, você nem liga. Eu sou assim em Cristo. Cristo me mudou. Esse sou eu em Cristo. Quando você sabe quem você é em Cristo, a aprovação deixa de ser essencial. Só que isso não é automático. É preciso sua intenção. Você precisa decidir. E como é que faz? Lendo a palavra, orando, se dedicando, estando com pessoas que te ajudam a estar no caminho certo. Isso aqui é a maior preciosidade que vocês podem ter. E quanto mais irmãos, melhor ainda. Porque um ajuda o outro. É disso que nós temos que estar fortalecidos. Quando nós temos essas intenções, eu quero estar em comunhão, eu quero orar mais, eu quero me aproximar mais de Deus, vai começar a mudar o interior. Se você não cultivar convicção por dentro, a pressão de fora vai acabar determinando o rumo da sua vida. O quarto ponto e último que eu quero trazer aqui: escolher Jesus todos os dias significa escolher o Jesus verdadeiro. E aqui está um ponto que para mim é o mais importante de todos aqui até então. A escolha entre a multidão e a cruz, ela não acontece só uma vez na sua vida, porque é o que a gente acha. Nós somos levados a pensar dessa forma. Não. Escolher entre a multidão e a cruz acontece todos os dias. E eu vou te falar, nas pequenas escolhas. Não são nas escolhas grandiosas, não. São nas pequenas escolhas. Aquelas escolhas que você acha que ninguém está vendo. São essas. No fim das contas, não é um grande sim, dito uma vez, que determina isso. São vários sims e vários nãos ao longo da sua jornada, ao longo da sua rotina. Lucas 9, versículo 23 diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz diariamente. Não é um dia sim, um dia não, não é 12 horas por dia. Não. Todos os dias, diariamente, tome a sua cruz. No tempo de Jesus, carregar a cruz era algo público. Todo mundo estava vendo. Todo mundo sabia que aquele que carregava a cruz estava indo para a morte. Era visível. Visível. E quando Jesus ele fala isso, ele está querendo dizer assim: quando você carrega a sua cruz, é uma questão visível. E algo mais, é uma questão que custa para você todos os dias. Sim, custa para a nossa carne. E isso acontece nas pequenas escolhas da sua vida. Por exemplo, em escolher em falar ou calar. É uma escolha. Perdoar ou guardar mágoa. É uma outra escolha. Ser íntegro ou facilitar, fazer vista grossa. Outra escolha. Olha que interessante. Quando você faz uma dessas escolhas, entre outras, que talvez já até passou na sua cabeça agora, você está escolhendo entre a cruz ou a multidão. Só que eu vou te falar um negócio. Existe algo mais do que isso. Existe algo mais do que só escolher entre cruz e multidão.
Quando você escolhe a cruz, vou te falar, você precisa escolher o Jesus correto. Aqui eu vou trazer uma curiosidade bíblica, uma questão que a gente vai usar aqui para trazer uma outra ideia. Alguns manuscritos antigos do Evangelho de Mateus trazia Barrabás como o nome de Jesus Barrabás. Tá certo que nem todos os manuscritos traziam dessa forma. Então, alguns estudiosos, eles dão essa ideia, uma possibilidade de, sim, de fato o nome de Barrabás ser Jesus Barrabás. Porque ali em alguns manuscritos trazia esse nome. Vamos considerar que sim, então. O nome de Barrabás era Jesus Barrabás. Porque Jesus era um nome comum, tá? Era um nome muito comum para aquela época. Considerando que sim. Vamos pegar o nome Barrabás. Vem do aramaico. O Bar significa filho. E o Aba, como nós já conhecemos, pai. Ou seja, seria uma tradução, Barrabás seria filho do pai. Algo assim. Agora imagina a seguinte situação. Naquela praça, 2 homens. Jesus Barrabás. Ou seja, possivelmente, né, Jesus Barrabás. Jesus, filho do pai, um pai terreno. E do outro, Jesus o Cristo, filho de Deus vivo, do Pai celestial. Um era o filho do homem e o outro um filho de Deus. Um ligado à violência e o outro à vida e à paz. Um representava a solução humana e o outro a solução divina. E o povo precisou escolher qual Jesus eles queriam. O que torna isso mais profundo para nós hoje é que nós continuamos fazendo essa escolha, não literalmente entre Barrabás e Jesus, mas entre o Jesus que eu criei e o Jesus de verdade, o que a Bíblia me apresenta. Nós vivemos numa época que cada um aí fora tem a própria versão de Jesus. É um Jesus que concorda com tudo. É um Jesus que não confronta. É um Jesus que não incomoda para uma mudança. É um Jesus que cabe na nossa agenda. Eu só tenho 15 minutos. Esse é o meu Jesus. Jesus que fica 15 minutos comigo no dia. Numa semana só. É um Jesus que aprova os nossos pecados. Fala, aí, continua. Esse não é pecado. O resto sim, isso aí não. É um Jesus que não exige arrependimento nem transformação. Esse é o Jesus Barrabás que nós criamos. Jesus moldado à nossa imagem. Um Jesus moldado aos nossos desejos, ajustado sob medida para você, para a sua carne. E é a solução que a gente prefere, não é a solução que a gente precisa. João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não é um caminho possível, Ele é o caminho. Jesus não era alguém que trazia uma verdade interessante. Não, Jesus é a verdade. E isso muda muita coisa para a gente. Porque se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não cabe a mim ajustar Ele às minhas necessidades, às minhas preferências. Não sou eu que vou fazer isso, não cabe a mim. Vou te falar um negócio, ou nós nos alinhamos a Jesus, ou nós inventamos um novo Jesus, não tem outra alternativa. Ou você se alinha ao que Jesus fala, ao que Jesus espera de você, ou você criou um Jesus Barrabás para a sua vida. O verdadeiro Jesus não veio para se encaixar na nossa vida. O verdadeiro Jesus, ele veio para te transformar. O verdadeiro Jesus, ele veio para te mudar, para te tirar da sua zona de conforto. Ele não veio para confirmar os seus caminhos. Ele veio para te mostrar o caminho. Ele não veio para aprovar tudo. Ele veio para te chamar para uma mudança, um arrependimento.
Todos os dias fazemos uma escolha entre um Jesus confortável que nós criamos e o Jesus real que a Bíblia revela quem é. E meu irmão, a multidão aponta para o Jesus que não exige nada, tá? É isso que a multidão vai apontar. Esse é o fluxo que a multidão quer seguir. Um Jesus que não exige nada. Um Jesus que é só amor, sem santidade. Mas a cruz nos chama para o Jesus verdadeiro. Um Jesus que transforma quem de fato está seguindo Ele. Tomar a cruz diariamente é escolher o Jesus verdadeiro, não uma versão conveniente para a nossa vida. E aí eu te faço uma pergunta: suas escolhas estão te levando para a multidão ou para a cruz? Porque só o Jesus verdadeiro e não o que inventamos é o que salva, tá? Jesus Barrabás não te salva. Quero finalizar, meu irmão, te convidando para você imaginar esse momento comigo. Imagina a praça lotada, aquele barulho alto, pressão, gente gritando em você e eu lá. Pilatos tentando argumentar e Jesus em silêncio. Pensa com sinceridade. Pensa olhando para a sua carne. Se você estivesse lá, que lado você estaria? É muito fácil a gente responder com confiança. A gente gostaria de acreditar que estaria do lado certo. Que se a gente estivesse lá, a coisa seria diferente. Talvez ninguém esteja gritando do teu lado, no teu ouvido, crucifica. Mas toda vez que você escolhe o caminho mais fácil em vez do caminho certo, você está fazendo uma escolha. E talvez você está crucificando alguém. Toda vez que a aprovação das pessoas fala mais alto do que a aprovação de Deus sobre a tua vida, você está escolhendo entre a multidão e a cruz. E eu não estou falando isso para acusar. Não é para condenar, é para todos nós. Porque a pressão ela é real, ela existe. Não é simples, não é. Só que existe um caminho muito melhor. Existe uma verdade muito mais profunda, uma vida muito plena. E essa vida só existe em Jesus, da Bíblia. Está em seguir aquele que te amou a ponto de entregar a vida por você. Em caminhar com alguém que não desiste de você, mesmo você desistindo muitas vezes dele. Não é sobre perfeição, tá? Não é sobre nunca errar, não. É sobre direção. É sobre para onde os seus olhos estão voltados. A multidão muda, meu irmão, mas Jesus permanece. E a cruz continua sendo o caminho para a vida verdadeira. Continua sendo a melhor escolha para as nossas vidas. Então, novamente eu te pergunto, quando chega a hora de escolher, você fica com a multidão ou você fica com a cruz? Porque no fim o que realmente importa não é quem estava gritando ao nosso redor, mas é quem nós estamos seguindo. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela palavra de hoje, Deus. Hoje saímos daqui com a pergunta: estamos escolhendo a multidão ou estamos escolhendo a cruz? Estamos escolhendo a Barrabás ou estamos escolhendo ao Senhor? Hoje entendemos, Pai, que essas escolhas são feitas nas mínimas questões do nosso cotidiano. Então o que eu te peço, Deus, é que o Senhor abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar as escolhas que estamos fazendo, Deus. Queremos escolher coisas que nos façam parecer muito mais com o Senhor. Queremos fazer escolhas que revelem muito mais o Teu caráter em nossa vida. Nos ajude a identificar o que é a multidão. Nos ajude a identificar
o que é a cruz. Nos ajude, Pai, a identificar e fazer as escolhas certas, Deus, porque sabemos que somos falhos, Pai. Não queremos seguir o que mais convém, não queremos seguir aquilo que parece ser verdade, queremos seguir a verdade, e a verdade é o Senhor. Então nos ajude, Pai. Eu sei que o Senhor fala conosco, eu sei que o Senhor fala em nossos corações e continua falando em todos os dias. Nos ajude a Te ouvir, Pai. Abra os nossos ouvidos, Deus, que possamos ter a sintonia de Te ouvir mesmo quando o mundo grita, mesmo quando o mundo faz barulho, que possamos Te ouvir, Deus, e Te seguir dia após dia. Nos ajude a ter a coragem de seguir contra a multidão, seguir contra fluxo, Deus, e que possamos, Pai, ter essa coragem dia após dia, porque eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil, mas o Senhor veio aqui, Pai, viveu entre nós e nos mostrou como é viver. E se o Senhor viveu, existe sim uma possibilidade, Pai, de viver. Então queremos viver igualmente o Senhor viveu, Deus. Nos ajude, Pai, a seguir os Teus caminhos. É isso que nós Te pedimos, Deus. Nos ajude, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Salva de palmas ao nosso Deus. Amém.